for ler todo o livro de Jeremias, é um livro muito interessante. É um livro profético. Mas quando Deus ele fala com Jeremias, que Jeremias realmente se encontra ali, há muitas situações. E na nossa vida não é diferente. Na minha vida não é diferente. Quando nós servimos a Deus não é fácil, não é simples, né? Quando Deus escolhe, Deus nos chama. Eu lembro do meu chamado, quando eu estava ali, eu sou da terra, sou de São Luís, e resido em Belém há 11 anos. E quando Deus me chamou para largar tudo que eu até então do mundo tinha de melhor. Eu larguei tudo, fui para Belém, sem nada. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui, iniciando a palavra dele. Então, nós devemos ter esse chamado. E quando Jeremias ele foi chamado, ele estava num contexto que a gente pode pegar na palavra do Senhor, um contexto realmente muito conturbado. O interessante é que quando Jeremias ele começa a ministrar, é o começo da divisão realmente do reino. É extremo de Judá, Salomão morre, há realmente a divisão entre o reino do norte e o reino do sul. Há essa divisão em que, por Salomão, mas por permissão de Deus, o seu filho assume o lugar dele e coloca um peso tão grande naquele povo, que aquele povo, não, vamos embora se separar, vocês vão para o norte, eu vou para o sul, ficaram 10 tribos ao sul e 2 tribos ao norte. O interessante é que quando Deus ele permite essa divisão, é justamente para que o propósito de Deus se cumpra na vida daquele povo. Justamente o arrependimento. E quantas vezes Deus nos permite tirar, nos permite dividir a gente, para que Deus possa cumprir o propósito dele em nossa vida. Quantas vezes Deus nos tira algo. Deus realmente nos coloca diante de algumas situações que é para Ele ser glorificado. Quantas vezes Deus permite isso? Então nós devemos entender como é o trabalhar do Senhor em nossas vidas. Como é que Deus conseguiu trabalhar com esse povo? É interessante que nessa divisão de tudo isso, Deus realmente, se você for ler o livro de Jeremias, é um livro muito interessante, que o povo está totalmente corrompido. A nação está totalmente perdida. O reino do sul já tinha sido destruído há um século e meio atrás, por conta justamente dessa situação do povo pervertido, da situação toda longe de Deus. A nação do reino do sul, os povos do sul eram todos idólatras. A nação do norte era um pouco, alguns reis adoravam a Deus, mas até então já tinha sucumbido também a idolatria. O interessante é que nós não vivemos tempo diferente. Será que a gente vive um tempo diferente? Jeremias ele começou a ministrar a palavra, pregar a palavra, mas antes dele ministrar a palavra, ele teve um chamado de Deus. Deus o chamou, Deus o escolheu de uma forma diferente. O interessante é que apesar de tudo isso, o povo distante de Deus, realmente tudo acontecendo, tudo realmente culminando ali para um final, a gente vê no capítulo 33, Deus falando a ele, Deus dizendo a ele que iria cumprir realmente essa destruição. E quantos de nós recebemos sentenças, não de Deus, mas do homem? Quantos de nós recebemos, não, é o fim, acabou, é isso? Quantos de nós temos essa certeza do homem? Mas nós devemos entender que quando Deus deu essa sentença, Ele deu umas luzes de esperança. Ele disse que realmente iria culminar sim, mas Ele queria que o povo se arrependesse. Quem sabe algum de nós estamos aqui realmente com alguma situação em nossas vidas, precisamos nos encontrar um pouco mais com Deus, precisamos realmente louvar cada vez mais a Deus, porque os propósitos de Deus ele é muito didático, irmãos. Deus ele nos ensina de forma didática, realmente. Você já pediu paciência para Deus? Você já pediu realmente, Deus me dá paciência? Como é que Deus lhe tratou? Deus realmente colocou em situações ali que você viu, nossa, realmente eu vou. E realmente é assim que Deus trabalha. E Deus queria trabalhar com essa nação totalmente perdida. Começou a levantar Jeremias foi rejeitado de toda forma. Jeremias ele foi açoitado, foi preso, foi jogado dentro de um poço ali. Realmente o povo não tinha como ouvir a voz dele. E Jeremias ele é conhecido como um profeta chorando, porque realmente ele sentiu muito isso. Ele sentiu muitas realmente essas dores e realmente ter que pregar essa palavra dura. E quantas vezes a gente recebe uma palavra dura de alguém, até mesmo de Deus, e a gente fica meio assim, sem saber como receber. Mas o nosso Deus, ele é assim. O nosso Deus, ele nos trata como filhos. Quem quer ser bastardo de Deus aí? Ninguém quer. Nós queremos ser filhos do nosso Deus. O interessante é que Deus, ele fala assim ao profeta Jeremias, quem é você? Ele chama Jeremias. Jeremias, vem aqui até mim. Jeremias, eu te escolhi, mas ele não se acha capacitado. Ele não acha que ele tem uma oportunidade de falar realmente do amor de Deus para aquele povo. Ele acha que ninguém vai ouvi-lo. Ele acha que ele vai falar, mas o povo não vai escutá-lo. Mas Jeremias, quando ele é chamado por Deus,
Jeremias 1,6 ele fala: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não tenho capacidade. Ele duvida de si mesmo, do chamado de Deus. E quantos de nós duvidamos? E quantos de nós realmente estamos diante de Deus e duvidamos do nosso chamado? Duvidamos daquilo que nós somos capazes de fazer. E realmente Deus não chama capacitados, Deus não chama aquele que é eloquente, Deus não chama aquele que fala bem, que realmente é eloquente. Eu sou um exemplo disso. Eu morria de medo de falar no público, eu era uma pessoa muito tímida e sou até hoje. Eu falo como é conveniente, minha esposa sabe disso. Mas para ministrar o Senhor, para ministrar a palavra do Senhor, o nervosismo ele some. Nós somos assim. Jeremias ele queria dar desculpa. Jeremias ele tinha um tempo realmente muito difícil. Se a gente for parar para ler o capítulo 33 aqui, realmente uma situação de sentença. É um juízo. Mas hoje nós vemos na administração promessa de restauração. É uma promessa de esperança. Nós temos que ter esperança. Mesmo que a gente ouça de alguém que é o fim, que realmente é isso, não tem mais jeito, alguém possa dizer para você, para o filho, possa dizer para o seu casamento que não tem jeito, mas o nosso Deus é especialista em restauração. E o nosso Deus ele é especialista em trazer de volta. O nosso Deus é especialista em nos ensinar, em nos capacitar, em nos entregar aquilo que a gente realmente busca diante dele. É interessante que quando o profeta ele tem essas situações aqui, quase ninguém queria estar perto dele. Porque ele realmente era uma palavra muito dura. Já pensou você pegar um juízo contra uma nação, os reis, nossa, esse é profeta mesmo, vamos realmente prender ele, porque ele não está falando coisas com coisas. Mas havia falsos profetas que diziam, não, ele está errado, é isso, aquilo outro. Ou seja, Jeremias ele foi culpado por falar a verdade. Jeremias ele foi preso por falar a verdade. E quantos de nós temos que ser assim? Ontem foi me dar a oportunidade de ministrar ali sobre ser sal da terra e luz do mundo. E muitas vezes a forma de realmente Deus restaurar a nossa vida, a nossa família, nós tomarmos posicionamento. E ser sal e ser luz também é um posicionamento. O interessante é quando Jeremias toma esse posicionamento, e por mais que ele se distancie, por mais que ele seja realmente preso, por mais que ele seja açoitado, por mais que seja difícil, o tempo que ele realmente ministrava realmente era muito difícil, mas ele estava ali com posicionamento. Alguma vez ele recuou, alguma vez ele, não quero mais, eu não vou mais, eu não quero mais falar, eu não quero mais isso, mas o chamado que Deus tinha para ele é como se fosse uma chama que queimava os ossos dele, era mais forte do que ele. E aquilo que Deus tem para você, para a minha vida, para a sua vida é muito maior, se você se colocar no posicionamento, por mais difícil que seja. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, em que realmente a gente quer tudo para ontem e tudo para hoje, a gente não sabe esperar, a gente não tem paciência. Nós não entendemos o tempo de Deus para nada, nós não temos tempo. Quando Deus diz, eu vou fazer, a gente fica ansioso, é um mês, 2 meses, não, o tempo de Deus é diferente. Para Isaías, para Jeremias, para os outros profetas, havia um tempo. Mas para aquele povo ali, a sentença realmente deveria ter sido, naquele tempo, Deus poderia recolher a sua mão? Poderia, se o povo se arrependesse. Mas o povo não quis ouvir. E muitas das vezes a gente tem que realmente parar para ouvir a voz de Deus. E alguma vez na minha correria ali, depois de aceitar Jesus, correndo de um lado para o outro, ali já em Belém, uma vez eu saí correndo, atrasado e chateado com tudo, perdi o ônibus, aí Senhor, agora que eu quero falar contigo. Maravilha, que eu quero falar com você. Deus seja louvado. Na nossa correria do dia a dia, nas situações que parecem difíceis, a gente às vezes esquece que Deus quer falar conosco. A gente esquece que a gente necessita orar. A gente esquece que Deus está ali diante de nós. E é somente Ele que vai realmente fazer algo que a gente necessita em nossas vidas. Realmente a gente tem que colocar, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Fala comigo. Às vezes a gente esquece que a gente tem um Deus. A gente tem um Deus que é Pai, que está ali diante de nós. A palavra do Senhor nos fala que a gente tem que se chegar a Ele, e Ele se chega até nós. É simples, não há segredo, a gente que complica tudo. E esse tempo de restauração desse povo, quando Isaías recebe essa sentença, mas logo acima, Deus ele fala com Jeremias que realmente havia um castigo iminente. Já estava ali no Isaías, já tinha no capítulo 26 do seu livro, Deus realmente tinha dito que vai destruir a nação. Deus disse que não ia ter jeito e realmente ia destruir. Deus disse então a Jeremias, então farei esta casa seja Siló, farei dessa cidade maldição para todas as nações da terra. Você imagina isso? Jeremias com essa palavra, Jeremias chorou muito, Jeremias se angustiou,
Jeremias não entendia o trabalhar, a forma que Deus realmente queria fazer na vida dele, na vida daquele povo. E realmente nós somos assim. Nós devemos realmente entender o propósito de Deus, a forma que Deus trabalha, a forma que Deus age em nossas vidas. Por mais que venha tempos difíceis e trabalhosos, Deus faz assim. Deus age assim. Às vezes a gente não entende o agir de Deus. A gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer parar, fazer da nossa forma, mas não é bem assim. Deus não trabalha assim. Deus quer apenas de nós que a gente realmente busque a Ele de todo o coração. Se você tem algo na sua vida que precisa ser restaurado, que precisa realmente ter algo com Deus, você precisa realmente parar. Senhor, estou aqui. Parar e ouvir a voz dele. Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor? Jeremias, quando ele ouviu a voz do Senhor pela segunda vez, ele estava preso. Ele estava ali porque ele falou a verdade. Ele estava num pátio aprisionado e ali para todo mundo ele era o errado. Mas ainda assim, nas situações que realmente estavam acontecendo, Deus parou para falar com ele. E Deus deu a ele uma luz de esperança. Clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus dava para Jeremias uma porção daquilo que é o segredo-chave para que a gente possa realmente entender aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. A chave que nós devemos buscar a Deus é a oração. Quando Deus fala isso para Jeremias, clama a mim. O clamor nada mais é do que uma oração, buscando realmente a Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus, Senhor, eu estou aqui. É clamor é oração. Deus nos convida para fazer justamente isso, para mostrar o que Ele tem diante dele, o que Ele tem, o propósito dele. Se você ainda não sabe que você realmente ou você já ouviu em algum momento e a promessa você esqueceu, você tem que clamar a Ele. Eu tenho promessas em minha vida que Deus ainda não cumpriu, estou esperando. Às vezes fico angustiado, às vezes não, mas a palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A gente só tem que esperar o tempo de Deus. Um dia para Deus é igual a 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, se nós pararmos realmente para clamar, para orar, a chave do segredo realmente de Deus é a oração. E como se pode conhecer a Deus? Como é que a gente pode ter intimidade com Deus se não for orando, se não for buscando? Como é que a gente pode ter algo restaurado, a gente ter algo em nossas vidas se não for na chave da oração? Muitas das vezes a gente negligencia a oração. Às vezes a oração rápida ali não corre. Não, a gente tem que orar, buscar mais. A gente tem que clamar mais. Esse dia Deus tem me despertado para levantar mais cedo, não por causa das ministrações que Deus tem me convidado, mas para ter uma comunhão, algo maior com Ele. Porque eu pedi algo para Deus que para mim é impossível. Mas para Ele não. Para Ele não é impossível. O que Ele precisa de mim é que eu coloque diante dEle. Se você acredita, coloque diante de mim assim. Aleluia. Se você crê, coisas impossíveis vão acontecer. E eu, Senhor, eu entendi. Eu vou me levantar, eu vou clamar, às vezes com sono, às vezes ali cansado, às vezes meus filhos acordam de madrugada, mas é muito assim. Eu entendo que com Deus a caminhada não é fácil. Eu entendo que nós precisamos realmente ter um posicionamento e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou clamar, eu necessito disso. E Satanás, ele sabe muito bem que você conversando com Deus, ele tira a tua comunhão, ele tira realmente o modo de conhecer o nosso Senhor, nosso Deus. Ele fala assim que nós buscamos e prossigamos a conhecer a Ele. Já que nós aceitamos a Ele, nós temos que prosseguir seguindo a Ele, para que as promessas dele se cumpram em nossas vidas. A gente tem que entender que o nosso Deus não é um Deus que apenas nos dá aquilo que a gente quer. Deus, Ele pode te dar tudo? Pode. Existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Existe? Não existe nada impossível. Deus pode todas as coisas. Tudo Deus pode. Tudo. Não existe nada impossível. Mas, entendamos nós, que Deus, Ele é soberano. A vontade dEle é soberana. Deus poderia ter salvado e mudado a situação desse povo? Poderia. Deus poderia simplesmente olhar para esse povo, fazer com que esse povo voltasse? Poderia. Mas o povo teve a oportunidade, mas o povo não quis. E quantos de nós temos essa oportunidade? Quantos de nós esquecemos de orar, de buscar a Deus? Então, um dos segredos que nós realmente entendemos isso é a oração, é a chave da oração. Interessante que Deus fala em João 8,32, que conheceis a verdade, e a verdade vos liberta. Conhecendo essa verdade, que verdade é essa? Que verdade é essa?
A oração, ela cura. Vocês sabiam que o segredo de ser liberto, de ser livre, é o conhecimento da verdade. Aleluia. E a verdade nada mais é do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele se apresenta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como nós não entendermos a vontade de Deus se nós não conhecermos a Deus. E como a gente conhece a Deus? Orando, buscando a Ele, tendo intimidade com Ele, clamando a Ele: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. E assim Aleluia. Deus vai se apresentando diante de nós. Glória A gente tem que chegar a Deus e realmente conhecer essa verdade. E conhecendo essa verdade, a gente é liberto de nós mesmos. Porque nós precisamos morrer todos os dias. É assim que diz a palavra. Que por amor a Cristo, nós somos entregues à morte todos os dias. E como eu morro todos os dias, eu dizendo: Senhor, que seja feita a Tua vontade em minha vida. Senhor, que seja feita conforme Tu queres em minha vida. Senhor, restaura no Teu tempo a minha vida, aquilo que eu tenho, aquilo que eu realmente preciso, Senhor, realmente coloca. Jeremias, quando ele tem esse chamado, realmente o tempo era difícil. O interessante é que Isaías, quando o texto que nós lemos, Deus ele dá uma esperança para ele. Aleluia. E quantos de nós temos a esperança? Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos a esperança porque Deus disse que realmente Ele faria coisas grandes em nosso Glória a Deus. Nós temos o céu. Nós vamos morar no céu. Mas nessa terra a gente tem um vislumbre daquilo que é o céu. Às vezes uma pessoa do nosso lado recebe uma sentença, recebe algo e a gente fica assim: nossa, será que é isso? A gente fica meio pensativo. A gente esquece que a gente serve a Cristo. A gente esquece que a gente tem um Deus que pode todas as coisas e pode restaurar todas as coisas. É o interessante que Isaías 33, versículo 14, ele dá um vislumbre de Cristo, do nosso Deus. É uma das promessas que Jeremias ele olha e nos mostra lá o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus, em que realmente da raiz de Jessé iria levantar um rei eterno, um rei que iria restaurar todas as coisas. E Jeremias nos dá esse olhar no capítulo 33. Se a gente for olhar de 29 em diante, era uma sentença, era tudo, realmente tudo ia culminar para o final, era tudo destruição, mas o capítulo 30 ao 33 é uma esperança tão grande. Que eles iriam ter realmente um renovo, eles teriam um escape, se eles crescem, se eles realmente entendessem que aquele juízo era para realmente limpar aquele povo. O interessante é que quando Deus coloca o povo judeu ali no deserto, é justamente para ver o destino do coração, para sondar os corações. E quantos de nós, Deus coloca algumas situações, a gente está prestes a ganhar algo, coloca no deserto, a gente reclama, quer desagradar o coração de Deus? É murmurar. Jeremias ele questionou algumas situações, mas não murmurou. Ele chorou muito, realmente ele colocou diante de Deus. Não é à toa que ele é conhecido como profeta chorão, mas ele olhou ali realmente por algo que ele via aquela nação, aquele povo que ele conhecia, que ele amava aquela nação tanto, mas ele se angustiou com isso. E quantos de nós esquecemos isso? Quando Deus coloca algo diante da gente, a gente fica meio pensativo: Senhor é isso, Senhor é aquilo. Então que possamos olhar para Cristo. Aleluia. Possamos ter esse realmente entendimento. Glória a Deus. O interessante é que Deus, quando Ele nos deu o nosso primeiro filho, nós temos hoje 3 filhos, para a honra e glória do Senhor, Ele deu, eu ainda não trabalhava, eu estava feliz da vida, nossa, tenho meu primeiro filho, feliz da vida ali. E para quem é pai sabe a alegria que é ter um filho, o primeiro filho, então, nossa, meu Deus, é felicidade tremenda ali, eu contava para todo mundo e eu estava fazendo plano de jogar bola, isso, não sabia sexo ou não. Então, eu fiquei muito feliz pela promessa, por aquilo que Deus ia fazer no nosso primeiro filho. E muito feliz mesmo, assim, a igreja chegava: nossa, tu vai ser pai. E o dia dos pais, eu não dava nem para ver a barriga da minha esposa, eu chegava lá na frente: nossa, vou ser pai e tudo, contava para todo mundo. Só que o interessante é que Deus, o plano de Deus é diferente. Não é igual ao nosso. Chegou um dia, minha esposa chegou do trabalho passando mal e teve uma situação no trabalho, ela perdeu um filho. O interessante é que eu estava com ela ali, o Senhor, eu coloquei a mão na barriga dela, o Senhor disse: ele não está mais aí. Eu lembro que eu comecei a chorar, eu não sabia como contar para ela, porque Deus tinha contado primeiro para mim. Eu comecei a chorar, mas eu não culpei a Deus. Eu entendo que Deus, Ele pode te dar, mas Deus, Ele te tira também. Deus, Ele te entrega, mas se Ele te entregou e pertence a Ele, Ele pode tomar de volta. Então eu entendi que não era para mim. O Senhor é teu. E eu chorei muito, mas não murmurei, não reclamei.
Meu Senhor, eu sei que Tu podes dar, eu sei que Tu podes todas as coisas, mas esse primeiro filho, houve uma promessa na Tua vida, Tu vai levar, então é Teu. Eu entreguei a mim diante do Senhor. Eu não morri. Só chorei, normal, é uma perda, né? A gente já fazia tantos planos, de repente corta ali. O interessante é que Deus, quando Ele tirou nosso filho, Ele não falou nada. Só disse que Ele não estava mais ali. Ele queria saber qual era a nossa reação. 6 meses depois veio a Rebeca. A Rebeca hoje vai fazer 9 anos. E depois, algum tempo depois, veio o Arthur. 3 anos depois, o Lucas. E nós hoje temos 3 filhos para a honra e para a glória do Senhor. Mas tem um exemplo também de um amigo, de um dos amigos que também estavam nessa situação de filho, fazendo planos, projetos. Deus tirou o filho. E simplesmente eles culparam a Deus, que Deus é assassino, que Deus é isso. É um servo do Senhor. Que Deus fazia isso, eles se afastaram de Deus, o casamento ruiu, um foi para um lado, o outro foi para o outro, porque eles não entenderam o propósito de Deus e a vida que você tem, o filho que você tem não é seu, é de Deus. Eles não entenderam isso, eles simplesmente se afastaram de Deus. Como eu vou servir a um Deus se eu digo, Senhor, faça a tua vontade, quando Ele faz eu não entendo? Como é que eu vou servir a um Deus? Como é que Deus vai restaurar a minha vida se Ele faz a vontade dEle? Eu não entendo. Porque restauração aqui realmente é um conserto, é trazer de volta. Olha só, Ele tirou um e me deu 3. Às vezes na igreja o povo brinca muito, nossa, encheu a escola dominical, mas eles não sabem o que aconteceu. Eu perdi um e Deus me deu 3. É como a gente tem aquela canção de Jó, Deus me deu, Deus tirou, e bendito seja o nome do Senhor. E assim ele tem que ser, irmãos. Deus, para restaurar algo, Ele precisa tirar. Se necessário for, Ele vai tirar. Ele precisa tirar o relacionamento. A mesma coisa com a minha esposa. Eu ia casar com outra pessoa, tinha planos, projetos, eu ia casar, era isso, aquilo, outro. E Deus fez uma reviravolta. Reencontrei, conversei com ela. E 3 meses depois nós casamos. Foi muito rápido. Algo, projeto de Deus, coisa de Deus. E Deus tinha algo com ela, comigo. E realmente Deus é assim. Ele tirou uma pessoa e colocou uma pessoa muito melhor. E às vezes a gente fica pensando, nossa, será que é? Não, não é, não será. É. E para não ter dúvida, no nosso coração, Deus vai, tu quer saber que eu sou líder na tua vida? Vai lá, vai te ter certeza que não é ela. Eu fui lá e tudo, não, realmente não é Deus, realmente é minha esposa mesmo. Então, Deus nunca deixa a gente com dúvida. Quando Ele vai restaurar, quando Ele vai fazer, Ele não deixa dúvidas. Porque Deus é Deus. Deus realmente é um Deus maravilhoso. E Deus, Ele nos dá essa esperança, nos dá um olhar para Cristo. Deus, Ele nos coloca essas situações para nos ensinar, para nos fazer entender que Deus é Deus. E o interessante é que quando Ele coloca o Seu Filho Jesus aqui nessa terra, Ele nos dá um ensinamento maravilhoso. O nosso Senhor Jesus, diz a palavra do Senhor, que Ele é um homem de dores, um homem que sabe que é padecer. O homem que sofreu tanto, e às vezes a gente não consegue sofrer, a gente não consegue passar pelo processo de Deus, a gente não entende o processo de Deus, mas Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz assim: Ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, oração e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O nosso Senhor Jesus, Ele aprendeu a obedecer ao nosso Deus por meio de tudo aquilo que Ele sofreu. E você? Será que você está entendendo o processo de Deus na tua vida? Será que você realmente entende o que Deus quer fazer na tua vida? Será que você realmente compreende que Deus pode fazer muito mais? Será que você entende realmente o que significa restauração? Restauração, Ele pode tirar algo e te entregar de novo, ou simplesmente fazer tudo de novo, ou simplesmente quer ensinar você algo que realmente você está precisando aprender. E o nosso Jesus, que é o nosso Senhor Jesus, aleluia, aprendeu a obedecer por meio de Deus. tudo aquilo que Ele sofreu. Então realmente nós possamos realmente entender, esse é o nosso Deus. É o Deus que nos trata como filhos. Hebreus 12:6 fala que o nosso Deus, Ele nos trata como filhos. É por isso que Ele nos permite algumas situações, por isso que Ele nos tira algo, por isso que Ele nos açoita. E é isso, somos filhos.
Quem quer ser bastardo de Deus aí? Ninguém quer ser. Quem quer sofrer aí? Ninguém. Alguém quer sofrer aí? Passar por tribulação? Ninguém. Mas sabia, se você não passar por tribulação, você não é filho de Deus? Hebreus 12:6 fala isso. Se você não passar pelas provas, pelas tribulações de Deus, você não é tratado como filho, você é bastardo. E ser bastardo significa você estar à parte. Mas nós não gostamos de sofrer. É ser humano, nós somos seres humanos, normais. Isso é normal. Mas saiba que isso é um trabalhar de Deus. Você apenas tem que saber qual o propósito. Não murmure. Só cante, como diz algum livro. Só cante, Senhor, vou louvar. Sabe, algo que agrada o coração de Deus é quando você está numa tribulação, algo te afligindo, você vai e abre a boca e louva. Louva Ele, agradece a Ele, Senhor, muito obrigado. É fácil. Não é fácil. Não é fácil você estar passando por muitas situações ali, você abrir a boca e louvar. Satanás, ele está ali ao teu redor. Satanás, ele sabe, ele conhece o teu coração, e Deus permite que Satanás às vezes aflige você, para que realmente você glorifique o nome do Senhor. Diante das circunstâncias, diante dos momentos, mas Deus te trata como filho. Você é filho do Senhor. Nunca murmure, nunca murmure. Sempre dê glórias a Deus por aquilo que Ele vai fazer, por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Entenda que restaurar essa promessa que Deus pode ter na sua vida, pode ser sua saúde, pode ser algo de volta, pode ser que Deus está trabalhando na vida de um ente querido, pode ser que Deus está fazendo algo diferente, eu não sei, porque o trabalhar de Deus é diferente em cada um de nós. Às vezes a gente precisa falar menos, ouvir mais. Às vezes Deus levanta alguma coisa assim para nos atingir, a gente fica, Senhor, por que isso, por que aquilo? Mas é o modo de Deus fazer. Quem tem promessa de Deus aí? Todos nós temos. Quem tem promessa que ainda não se cumpriu aí na sua vida? Amém. Eu também tenho promessa que não se cumpriu na sua vida. Na minha vida, na vida da minha esposa. Então essa promessa, esse modo de restaurar, quem está sendo trabalhado por Deus esses dias aí? Todos nós estamos sendo trabalhados. Como é esse trabalhar de Deus? É fácil, é simples? É simples esse trabalhar de Deus? Não é fácil. Nunca vai ser. Satanás, ele vai colocar na cabeça de alguns e na sociedade que crente não sofre, que crente é rico, crente é próspero, crente não pode padecer, crente não pode falar. Isso não existe em lugar nenhum da Bíblia. O nosso Senhor Jesus nunca prometeu isso. O nosso Senhor Jesus disse que nós teremos aflições, nós passaremos por situações ali que realmente tiraria a nossa carne. Mas Ele disse que nós teríamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu, nós confiamos nele, nós venceremos também. Porque há uma promessa: o céu é para mim, o céu é para você, o céu é para nós. Nós somos o chamado de Deus na nossa vida. Se você tem algo que Deus possa restaurar na tua vida, Deus tem um propósito naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele está concluindo em sua vida. Tem um louvor de Nani Azevedo que diz que não é fácil entender por aquilo que era honra, tudo aquilo que se perdeu. O mundo que se desfez, eu quero restauração. A gente tem que ter a ousadia de Neemias. Eu quero reconstruir meus mundos. E sara, Senhor Deus, a comunhão que às vezes perde, as situações que realmente fogem do nosso controle, mas que realmente a gente possa ter essa ousadia de Jeremias, essa ousadia realmente de realmente louvar a Deus. Louvar a Deus, sacrifício de louvor que Deus realmente pede para cada um de nós, realmente é isso. Senhor, explica. Senhor, me faz entender. Senhor, me diz o que eu preciso fazer. Eu lembro que eu passei quase 2 anos desempregado, eu não sabia. Senhor, eu quero emprego, eu quero isso, meu filho está para nascer. Senhor, o desespero começou a tomar conta do meu coração. E eu comecei a sonhar com Bíblia. Senhor, eu quero emprego, eu estou sonhando com Bíblia, o que tem a ver uma coisa com outra? Eu bucheado, eu sonhava com Bíblia. Aleluia. Até o último sonho eu tive uma Bíblia dourada. Aí eu, Senhor, tu entendeu o que eu quero contigo? Não entendi.
E o que Deus realmente queria era que eu mergulhasse na palavra dele. Eu passei 1 ano e meio eu botei currículo, acho que mais de 300 currículos. Ninguém me ligou para nada. E eu passei 1 ano e meio lendo, dando aula na escola dominical. Ali, eu li a Bíblia inteira, toda ela. E quando eu terminei de ler, terminei de concluir aquilo que Deus fez, eu tive 2 ligações para a entrevista. Aí eu, agora eu entendi. Olha como é que Deus faz. Aleluia. Porque Ele sabe que a gente precisa, porque eu vim do mundo em que eu gostava muito de ser reconhecido. E hoje, quando o pastor me perguntou, tu é diácono, presbítero? Eu não sou irmão. Eu sou diácono na casa do Senhor, na Assembleia de Deus em Belém. Mas eu não gosto do título. Eu, particularmente, a minha esposa, nós não gostamos de título. Eu gosto de ser chamado de irmão. Eu gosto de ser tão bonito. Eu acho bonito ser chamado de irmão. E quando tem um pastor lá que eu amo tanto, Daniel, e a irmã dele me chama irmão João, nossa, eu fico tão feliz. Porque, para mim, porque eu vim do mundo, gente. Eu vim do mundo em que eu precisava ser reconhecido. Quem perguntasse quem era João nas empresas financeiras, e quando Jesus me trouxe para ele, eu fiquei invisível, gente. Invisível, as pessoas não sabiam meu nome, o pastor mal sabia meu nome. Então Deus, ele me fez invisível diante de todo mundo para tirar aquilo de mim, porque eu queria reconhecimento. E hoje, para ser limpo disso, ou seja, Deus restaurou aquilo que precisava. Então eu não me apresento como diácono, eu só me apresento como irmão João, porque é isso que Deus faz nas nossas vidas. Ele precisa que a gente realmente nos anule, tire, temos menos eu, que seja menos você, que seja mais Cristo em suas vidas. Então que realmente nós possamos entender o propósito de Deus, que nós possamos realmente buscar a Cristo, buscar a Ele, realmente entendendo que Ele é Deus. Então eu queria convidar você a ficar de pé. Eu creio que Deus, ele tem chamados. Eu creio que Deus, ele tem propósito na vida de algumas pessoas para restauração, Eu creio que Deus, ele chama alguns de nós. Eu queria que a igreja fechasse os olhos. Eu creio que Deus, ele tem chamado para alguns de nós para restauração, para restaurar comunhão, para restaurar um momento de adoração no teu lar. Deus, ele tem chamado alguns aqui para restaurar comunhão. Deus, ele tem chamado alguns aqui para realmente trazer de volta, e restauração significa você trazer de volta, principalmente um momento de comunhão e adoração com Ele. Deus chama alguns nessa noite, nesse momento de comunhão, de adoração, de restauração com Ele. Nós estamos lendo Isaías 33:6, em que Deus traz um momento de esperança para cada um de nós. E Deus chama alguns de nós nessa noite para que Ele possa vir restaurar. Se você tem esse propósito na tua vida, se Deus tem um trabalhar na tua vida para restaurar alguma área da tua vida, Deus te chama aqui hoje para vir orar aqui na frente comigo. Eu sou o primeiro a me colocar aqui. Se Deus tem algo para restaurar, se você quer que Deus restaure algo na sua vida, vem para cá agora que a gente vai orar. Se você tem algo que Deus precisa restaurar na sua vida, seja o seu casamento, seja um filho que está perdido, você não tenha vergonha, não venha aqui à frente. Deus tem esse propósito, nós estamos vivendo tempo de restauração. É restauração nessa noite. Venha que Deus está te chamando agora. Deus precisa dessa sua atitude. Deus precisa que você venha, Senhor, eis-me aqui nessa noite. O Senhor vai restaurar, mas precisa que você abra a sua boca. Que você diga, Senhor, eu quero que você Senhor, trabalhe nessa área. Senhor, eu quero que tu faças nessa área. Venha aqui à frente agora. Senhor Deus. Eu sei que Deus tem propósito aqui nessa noite. O Senhor tem situações para restaurar na vida de alguns aqui, especificamente alguns. Senhor Deus, querido. Aqui estão, Senhor Deus, amado, teus filhos. Senhor Deus, eles vão abrir um clamor juntamente comigo, Senhor. Para que o Senhor venha, Senhor Deus, amado, fazer na vida deles. Senhor Deus, querido e santo, nessa noite, meu Senhor. Santo, te peço nessa noite, meu Senhor. Deus, querido e santo, te peço, Senhor.
Santo, santo, Glória, Senhor Deus, aleluia, Deus. te louvamos, Senhor Deus, Pai. salvos nessa noite. Mais uma vez, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, meu Senhor amado, pelo teu povo, meu Senhor amado, que está aqui na frente, Senhor, quer restaurar, Senhor, aquilo, Senhor, que tem colocado diante de ti, Senhor. Pai querido, só o Senhor conhece, só o Senhor sonda, só o Senhor sabe, Senhor amado, que os seus corações estão pedindo, Senhor. Só o Senhor sabe, meu Deus querido, a alma está chorando, Pai querido, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, o teu povo, Senhor, nesta hora, meu Senhor amado. Restaura, Senhor, liberta, Senhor, cura, Senhor. Transforma, Senhor, aquele que eles estão colocando diante de ti, Pai. Tu és Deus, Senhor, tu és Deus que salva, é Deus que cura, tu és Deus, Senhor amado, que liberta, Senhor, que traz de volta, Senhor amado. Então, Deus querido, Senhor, restaura, Senhor, restaura o teu povo, Senhor. Toma, Senhor, as tuas mãos, Senhor. Faça aquilo, Senhor, aquilo, meu Senhor amado, que está diante da tua. A tua bênção nesta noite, glória ao Senhor. Louvamos ao Senhor, nosso Deus, com mais um